set my king in Zion, upon my holy hill. I have set my king Como todas as nações. Que dia triste havia amanhecido em Israel quando eles vieram ao profeta Samuel com tal pedido. Externamente, eles reclamaram do governo dos filhos de Samuel. Mas quando o profeta tristemente contou a Deus sobre este pedido, ele disse a Samuel onde estava o real problema. Estava em seus corações. Eles estavam sentindo que o governo de Deus era enfadonho. Quando ele disse a Samuel: eles não te rejeitaram, mas me rejeitaram, para que eu não reinasse sobre eles. Verso 7. Se tivessem pedido um rei como Moisés, e ele era rei em Jerusalém, Deuteronômio capítulo 33, verso 5, sem dúvida Deus teria ficado satisfeito com isso. Mas não, como todas as nações, era o que eles desejavam. Muito tempo depois, lemos: eu dei-te um rei na minha ira, e o tirei no meu furor. Oséias capítulo 13, verso 11. Quando Samuel, conforme instruído por Deus, descreveu-lhes as características do rei que desejavam, ele retratou solenemente o caráter do homem que governaria sobre eles. O ego seria sua característica mais óbvia. Ele tomará é repetido 6 vezes nos versos 11 ao 17. E o que ele tomou foi para si mesmo. Verdadeiramente ele seria como os reis das nações, mais inclinado a roubar-lhes as bênçãos que Deus havia concedido a eles do que aumentá-las. Não precisamos ler muito da história de Saul para sabermos que ele era culpado tanto de desobediência quanto de obstinação. O que mais o homem pecador faria se desobediente à voz de Deus do que agir de acordo com sua própria vontade? Não existe em tudo isso uma voz de advertência para nós hoje? Quando parece haver um desejo crescente de ser como todas as nações, entre aspas, seja politicamente, religiosamente ou de outra forma? Assim como Israel havia esquecido que havia sido separado das outras nações como povo de Deus, podemos estar inclinados a esquecer em nossos dias o lugar único que Deus nos colocou sobre o senhorio e liderança de nosso Senhor Jesus Cristo? O que distinguia Israel era a luz e o conhecimento que eles tinham do único e verdadeiro Deus. Assim, temos sido ainda mais abençoados hoje. Por que, então, deveríamos desejar ser como aqueles que não têm verdadeiro conhecimento de Deus? Nem têm qualquer apreciação da Assembleia como vaso controlado pelo Espírito Santo de Deus? Em vez disso, sejamos gratos por termos sido libertos de muitos elementos que não têm autoridade na palavra de Deus. Até mesmo a fraseologia é usada às vezes que está muito distante das palavras que o Espírito Santo ensina. 1 Coríntios capítulo 2, verso 13. Na verdade, um estudo cuidadoso deste capítulo nos livraria de tentar imitar os supostos sábios deste mundo. Aqueles que tentam introduzir tais coisas no ensino divino apenas traem o fato de que estão mais familiarizados com as teorias humanas do que com a palavra de Deus. Dúvidas em relação à criação original são às vezes expressas nos próprios dentes das Sagradas Escrituras. Vamos abrir mão da revelação clara das Escrituras pelas teorias de homens pecadores que não conhecem nem desejam conhecer o único Deus e verdadeiro, ou seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo? Todas as suposições hipotéticas a respeito da criação e etc., outros assuntos, serão imediatamente rejeitadas por aqueles que acreditam no registro que o próprio Deus nos deu. Um versículo da Escritura entre muitos destrói essas teorias infundadas para qualquer pessoa sujeita à palavra de Deus. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra. Êxodo capítulo 20, verso 11.
seja do mundo religioso ou do chamado mundo científico, a sabedoria nos alertaria para evitar especulações que surgiriam da mente daqueles que, como Saul, são marcados pela desobediência por um lado e obstinação por outro. Abre aspas. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Fecha aspas. Apocalipse capítulo 3, verso 11.